Olá, crianças, tudo bem? Bom, nós iremos estar falando nessa aula sobre leitura e interpretação de texto, tá bom? Vocês irão ver vários tipos de textos, né? Aonde nós já trabalhamos tirinhas, fábulas e outros. Mas eu peço para que vocês leiam os textos com bastante atenção, tá? Devagar. Faça as atividades, procure não estar marcando X na primeira, ir lá marcar sem ler o texto, sem buscar a resposta, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Esse primeiro texto, ele vai estar trabalhando o quê? Tirinhas, né? Tirinhas de um gibi. Estamos vendo aí o Cascão, né? E o seu outro colega. Vamos realizar a leitura? Vocês vão ler, tá? Essas tirinhas. Após essa leitura, né? Que vocês realizaram, vocês irão marcar com X a resposta correta. No segundo quadrinho desse texto, Cascão demonstra estar o quê? Então, no segundo quadrinho, vocês vão observar a imagem. Ele vai estar o quê? Bravo, preocupado, surpreso ou tímido, tá? Então, vocês vão marcar um X conforme está no quadrinho, no segundo quadrinho, tá bom? A próxima questão, vocês irão ler esse texto Razão Maior, né? E esse texto é um texto de Sidônio Muralha. Após a leitura, vocês irão responder aqui. Nesse texto, no trecho quiseram acusá-lo, que está na linha 4, tá? O termo destacado refere-se o quê? Às galinhas, às vizinhas, ao galo ou aos vizinhos. Então, aí vocês vão marcar a resposta, né, que corresponde à linha 4, tá bom? A nossa próxima atividade também é uma tirinha, tá? Aí vocês estão vendo o Chico Bento, só que esse texto é um texto de imagens, onde vocês irão ler as imagens, tá? Fazer a leitura das imagens. Observe que tem um caçador, né? Caçador não. Tem um lenhador com um machado, né? É porque falou de caça aqui na minha mente veio caçador, mas é um lenhador, né? E o Chico Bento está ali mostrando proibido caçar. Olha o jeito dessas árvores. Observem bem as árvores. Elas estão o quê? Elas estão felizes? Elas estão rindo? Como que elas estão? Aí vocês vão me falar depois, tá bom? E aí, após a leitura visual desse quadrinho, nesse texto a expressão do menino demonstra estar o quê? Ele, o Chico Bento, ele está o quê? Alegre, bravo, calmo ou triste? Então, vocês vão marcar a resposta marcando com um X na resposta correta, tá bom? Vamos lá. O próximo texto é Ataque dos Insetos. Esse texto ele vai falar sobre os insetos, o que acontece no teu corpo quando um inseto vem e te pica. Então, ele vai explicar tudo o que acontece sobre os insetos, né? Por exemplo, aqui, ó, alguns insetos adoram sangue, né? Eles sobrevivem roubando sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. Vocês lembram de algum inseto que faz isso? Vamos ver mais para frente. Aqui está dizendo, a boca de um mosquito lembra um tubo comprido, né? Um mosquito pousa sobre nós, pica a pele, contudo chupa o seu sangue. Vocês já viram como é que fica lá na bundinha dele, vermelhinha? Então, porque o biquinho, né? Ele vai na pele, perfura e suga o seu sangue, né? Aí vocês vão terminar de ler esse texto. Após a leitura, esse texto ele foi escrito para quê? Para quê? Anunciar um produto, ensinar uma brincadeira, informar as pessoas ou narrar uma história. Então vocês vão marcar o que esse texto ele foi escrito para quê, tá? O nosso próximo texto é Sonho Real. Aqui nesse sonho real vai falar sobre um menino, né? Que ele chega na mãe dele
e fala que ele quer ser rei. E aí a mãe dele fala: não, mas se vai ser rei, aqui não existe mais rei, aqui agora é presidente, né? Então aí vocês vão saber toda a história, o que ele quer dizer com ser rei, tá bom? Após a leitura, vocês irão na questão 11, nesse texto trecho, Xi, já vi que você tá boiando, que tá lá na linha 7. Apresenta uma linguagem típica do quê? Uma conversa entre amigos, entrevista de emprego, livros didáticos ou textos formais. A próxima, aqui, vocês irão ler esse texto, né? Durante o jantar. Esse aqui é da família. Todos estão tomando uma sopa tranquilamente. Quando Joãozinho começa a gritar. Aí vocês vão dar continuidade. Ele começa a gritar: pai, pai. Aí o seu pai fala para ele não gritar mais na hora do jantar. E aí, após que ele viu que o filho ficou triste, né? E aí ele também ficou curioso. E aí ele falou: o que será que meu filho queria? Ele falou: Joãozinho, o que você queria me falar? Aí ele falou algo muito, vamos dizer, algo surpreendente aconteceu no final dessa história. Então leia, tá? E depois vocês vão saber. Nesse texto, no trecho durante o jantar da família, a expressão destacada, ela se refere a quê? Foi durante o jantar. É uma causa. Durante é o quê? Causa, é um lugar, é um modo ou é o tempo? Durante o jantar, ele se refere ao quê? Que é no período da noite, né? Então, o jantar ele é à noite. Então, aí vocês vão ver certinho. Qualquer dúvida, estarei à disposição para auxiliar vocês, tá bom? Leia os textos abaixo, né? Aqui tem 2 textos. Esses 2 textos, eles vão falar sobre... Bom, a primeira parte aqui desse texto, né? Tá dizendo assim: faça pelo menos 5 refeições por dia. Comece sempre as refeições por um caprichado prato de salada, né? Não faça uma alimentação baseada em somente um tipo de alimento ou nutriente, né? Por exemplo, para quem gosta muito de comer doces, procurar evitar doces, evitar frituras, né? Evitar refrigerante, tá? Bom, vamos lá. Aí a alimentação está para o corpo humano, assim como o combustível está para uma máquina, né? Então, vocês vão ler esses 2 textos que está falando sobre alimentação. Bom, eu já quase falei a resposta aqui, né? O assunto comum desses 2 textos é... Aí vocês vão ler A, B, C ou D, tá? Bom, essa outra atividade aqui, vocês irão ler esse pequeno trecho aqui, né? Que tá escrito agenda. Vão ler e vão me dizer para que serve esse texto. Para contar uma história, deixar um recado, divulgar um evento ou fazer uma propaganda, tá? Então, vamos lá, o próximo. Aqui, ó, leio o texto, né? Esse texto inicia primeiramente, aqui tem o nome da cidade, Fortaleza, 20 de janeiro de 2017. Querida vovó, hoje lembrei... E aí tem toda uma história aqui onde ela vai contar, né? Ele vai contar um beijo do seu neto, Bernardo. Bom, esse texto é um exemplo do quê? De anúncio, carta, notícia ou poema. Aí vocês vão estar marcando. Urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. Na questão 16, nesse texto, no trecho, ele atacou as colmeias de novo na linha 10, né? As aspas foram usadas para quê? Aí vocês vão ler aqui, apresentar uma opinião, fazer uma citação, indicar dúvida ou indicar uma fala. Então, para que vocês consigam realizar essa atividade, vocês precisam realizar a leitura desse pequeno texto, tá bom? A próxima, o galo e a pedra preciosa. Após a leitura desse texto também, vocês irão marcar com X, né? A resposta, esse texto é o quê? Uma fábula, uma lenda, uma notícia ou um conto? Aí, tem aqui
um corvo quase morto, né? Deixa eu abrir aqui. Quase morto de sede. Foi a um jarro onde pensou encontrar água, certo? E aí, quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-lo com o bico, pois o jarro era muito alto. Aí vocês vão terminar de ler esse texto. Nesse texto, o corvo demonstrou ser o quê? Esperto, indeciso, irritado ou medroso, certo? Pessoal, vocês observaram que é texto e interpretação para que possa estar auxiliando vocês nesse novo trajeto, né? Nesse novo método, né, de ensino. Eu estou buscando mais que vocês aprendam a ler, né, a interpretar o que vocês leem. Por quê? Quando vocês leem, têm facilidade de interpretar, vocês têm facilidade em todas as outras disciplinas, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição. Ler faz bem, né? Faz bem para todos nós. E ajuda a sua mente, ajuda o seu cérebro, né? A produzir informações. Então, eu peço que vocês tiverem qualquer dúvida, estarei à disposição para estar auxiliando, tá bom? Olha, muito obrigada e até a próxima aula.